Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção dos exercícios do formulário online, tá? Lembrando que essa correção vocês vão fazer no material que vocês já fizeram, tá? Então, vocês pegaram o formulário, fizeram a resolução para deixar anexado ao portfólio. Então, vocês vão corrigir essas atividades de vocês. Se estiver certo, é só colocar um certinho. Se estiver errado, vocês vão pegar uma outra folha, vão fazer a resolução correta e vão deixar junto com esse material. Não é para apagar o que vocês já fizeram, tá? Deixa a resolução na forma correta, junto com o material que é para ser anexado ao portfólio, tudo bem? Vamos lá. E aqui. Tá? Então, o primeiro exercício era esse. Com base na tabela, responda as questões A, B, C, D, E. A cada número corresponde um único valor em reais. Então, a gente tem essa tabelinha aqui. O número de peças, ó, o nome da tabela é custo de produção de certo número de peças para a informática. Então, tem o número de peças, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças. E o custo de uma peça, que é 1,20, para 2 peças, 2,40, 3 peças, 3,60. E a pergunta é, a cada número corresponde um único valor em reais? Então, se eu tiver uma peça, vai ser um único valor para essa uma peça? Se a gente tiver 2 peças, é um único valor para essas 2 peças? Sim ou não? Sim. Não é? Então, se a gente tem uma peça, ela só vai custar 1,20. Não tem um outro valor que ela possa custar. Se a gente tiver 2 peças, elas vão custar 2,40. Não tem um outro valor. Então, a resposta para essa daqui é sim. Para cada número de peças, corresponde um único valor em reais. Tá? Só achar minha tela aqui. Na B, o que é dado em função de quê? Quando a gente pensa em função de quê, lembra da aula? Na aula fala o quê? O que depende de quem? Tá? Quem depende de quem? O que depende do quê? Então, aqui, o número de peças e tem o custo, tá? Então, quem depende de quem? O custo, ó, para a gente saber o custo, vai depender do número de peças, não é? Então, a gente tem o quê? O número de peças vai ser dado e o custo vai depender do número de peças, né? Então, o custo está em função do número de peças. A gente só vai ter um valor para o custo de produção dependendo da quantidade de peças. Então, o custo de produção está em função do número de peças. O custo depende do número de peças. Eu só vou saber quanto que vai me custar dependendo da quantidade de peças que vão ser produzidas. Aqui é de produção? Ó, de produção, tá? Então, o custo está em função do número de peças. Aqui, nesse caso, o X é a variável independente e o C, né, que é o custo de produção, é a variável dependente, que depende do X para a gente ter um custo, tudo bem? Qual é a fórmula matemática que indica o custo em função do número de peças? Então, a gente vai pensar o quê? Deixa eu pôr aqui. Tá? O que a gente tem que pensar? Ó, então, a gente tem um custo para uma peça, certo? A gente tem o custo de uma peça, ó, que é 1,20. E depende do número de peças. Então, se for para uma peça, vai ser 1,20. Se for para 2 peças, então vezes 2, que são 2 peças, então tem 2,40. Se forem para 3 peças, então 1,20 vezes 3, que dá 3,60. E se forem para X peças, então essa é apagar e vai parar aqui. Então, o nosso custo, a fórmula matemática que representa isso daqui é esse daqui, ó. O custo é igual a 1,20 vezes X, onde X é o número de peças e C é o nosso custo,
tá? Então, a gente pegou o valor de uma peça e vai multiplicar pela quantidade de peças que a gente precisa, tá? Essa, então, vai ser... Aqui. Então, é a primeira, que é 1,20 vezes x, tá? Depois, qual é o custo de 10 peças e de 20 peças e de 50 peças, respectivamente, tá? Então, aqui, a gente não encontrou que a nossa fórmula vai ser o custo igual a 1,20 vezes x. Quer saber o custo de 10 peças, 20 e 50, tá? Então, a gente vai fazer x igual a 10, x igual a 20 e x igual a 50, tá? Então, vamos fazer isso daqui. Então, se o nosso x assume valores diferentes, então, nós vamos substituí-los aqui. Então, primeiro x valendo 10. Então, vai ser o quê? 1,20 vezes 10. Então, a gente tem 12 reais. Depois, 1,20 vezes 20. E a gente vai ter 24 reais. Dobramos aqui, né? E o custo para 50 peças, que é 1,20 vezes 50, tá? Que a gente vai encontrar 60 reais, tudo bem? Então, o custo para 10 peças é de 12 reais, para 20 peças, 24 e para 50 peças, 60 reais, certo? E é a segunda opção aqui, tá? 12, 24 e 60. Continuando, com 120 reais, quantas peças dá para produzir? Vamos lá. Bom, são 120 reais, tá? Então, agora a gente tem o custo de 120 reais. A quantidade de peças e a gente encontrou o custo. Agora a gente tem o custo e quer saber x, que é a quantidade de peças. Então, a nossa fórmula é essa daqui. Então, agora a gente vai colocar o 120 no lugar do C e vamos encontrar o x. Então, esse 1,20 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a gente tem 120 reais dividido por R$1,20. Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra o quê? 100 peças. Então, com 120 reais, é possível produzir 100 peças, tá? Que é a primeira opção aqui, 100 peças. Só fazer a divisão de 120 por 1,20, tá? Agora, exercício 2. Escreva a fórmula matemática que expressa a lei. Um fabricante produz objetos a um custo de R$12 a unidade, vendendo-os por R$20 a unidade. Portanto, o lucro Y do fabricante é dado em função do número X de unidades produzidas e vendidas. Então, vamos pensar um pouquinho nesse problema. Tá? Se a gente parar para pensar um pouquinho nesse problema, o que a gente tem? A gente tem um valor de custo e um valor de venda. Então, para produzir determinado produto, o fabricante gasta, ele tem um custo de quanto? De R$12. E ele vende esses produtos a R$20. Então, a partir do momento que ele gastou R$12 para produzir esse produto e está vendendo por 20, ele não vai ter 20 para ele, não é? Ele vai ter que pagar esse custo da produção para daí ele ter um lucro Y, né? Ó. Portanto, o lucro Y do fabricante é dado em função do número X de unidades produzidas e vendidas. Então, ele produz a um custo de R$12, ele vende a 20. Com esses R$20, ele consegue pagar o que ele gastou, o que ele investiu, o custo dele, e consegue ter um lucro. Um lucro de quanto? Então, quando a gente vai fazer esse daí,
É fácil, de cabeça a gente já descobre qual que é o valor, não é? Olha lá. Olha lá. Então, ele teve um custo de R$12, ele vende a R$20 e ele vai ter um lucro. Esse lucro, o que vai ser esse lucro? Vai ser o quê? O valor a que ele vende menos o custo, não é? Esse é o lucro. Então, ele vendeu a 20 menos o custo de 12 vai ser o lucro dele. Então, ele tem um lucro de R$8 pelo quê? Pelo número de peças vendidas. Se ele vender uma peça, né? Ó, o lucro dele. Se ele vender uma peça, ele vai ter o lucro de 8. Se ele vender 2 peças, ele vai ter um lucro de 16. Se ele vender X peças, ó, tá vendo? O que sempre varia. Então, ele vai ter um lucro do quê? De 8 vezes X. Então, a pergunta é: escreva a fórmula matemática que expressa essa lei. A lei do quê? Do lucro, o lucro que esse vendedor vai ter. O lucro que ele vai ter, então, é isso daqui, ó, 8x. Por quê? Porque vai depender do número de peças vendidas, tá? Produzidas e vendidas. Então, a terceira opção aqui, ó, tá vendo? Então, a gente pegou o valor da venda, pagamos o custo e daí a gente tem o valor do lucro. Bem. A terceira, escreva a fórmula matemática que expressa a lei. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda que cada cidade tenha no mínimo 14 metros quadrados de área verde por habitante. A área verde mínima Y deve ter... A área verde mínima Y que deve ter uma cidade é dada em função do número X de habitantes. Então, essa daqui é o mesmo raciocínio dessa que a gente acabou de fazer, tá? Então, se a gente tiver um habitante precisa de 14 metros quadrados. Se a gente tiver 2 habitantes, ele vai precisar do quê? De 14 vezes 2 metros quadrados. Se forem 3 habitantes, vai ser o quê? 14 vezes 3 metros quadrados. Por quê? São 14 metros para um habitante. Se são 3, né? A gente vai precisar de 14 metros para 3 pessoas. Então, 14 vezes 3. Agora, se forem X habitantes, quantos metros quadrados? Será o quê? 14x, certo? Qual a letrinha que ele está usando aqui? Deixa eu ver. Y, tá? Então, y e x. Então, essa função vai ser y igual a 14x. Essa vai ser a lei, tá? Olha lá, que é a nossa primeira opção. A próxima. 4. Com base na lei apresentada nessa questão, responda as questões A, B, C, D. Tá? As 4. Um cabeleireiro cobra R$12 pelo corte para clientes com hora marcada e R$10 sem hora marcada. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com hora marcada e um número variável X de clientes sem hora marcada. Qual a fórmula matemática que fornece a quantia Q arrecadada por dia em função do número de clientes? Então, vamos organizar essas informações, tá? E a gente organizar todas as informações desse probleminha. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que ele tem? Tem R$12 para clientes com hora marcada, certo?
Então, ele cobra R$12 para clientes com hora marcada. Com hora marcada. Ficou horrível isso daqui. E R$10 para clientes sem hora marcada, tá? O que mais que ele deu de informação? Deu uma melhorada aqui, que estava muito pequena a letrinha. Melhorou, né? Então, olha lá. R$12 para clientes com hora marcada, R$10 para clientes sem hora marcada. E ele atende um número fixo de 6 clientes com hora marcada e um número variável X para clientes sem hora marcada. Então, 6 clientes fixos, aqui com hora marcada, e X clientes variáveis, que são os clientes sem hora marcada, tá? Qual a fórmula que vai representar isso daí? Então, vamos pensar. Se ele tem 6 clientes fixos, então todo dia ele vai ter esses 6 clientes fixos, que vão pagar o quê? R$12. Então, 12 vezes 6, 72. Ele já tem fixo. Então, a nossa lei, ela vai ter esses 72 fixos, tá? Ele colocou, aqui nas alternativas colocou Q e X, tá? Então, a quantia Q arrecadada, tá? Então, na quantia Q, a gente vai ter que colocar esse 72 que é fixo. Então, já é garantido que ele tem esses R$72 garantidos todos os dias. Ele tem uma variável aqui de clientes X que vão pagar R$10. Então, se um cliente for, ele tem R$10. Se forem 2 clientes, ele vai ter 10 vezes 2. Se forem 3 clientes, 10 vezes 3. Então, o número de clientes vai variando e a quantia que ele recebe também. Então, além desses R$72, ele vai ter o quê? Mais R$10 vezes X, onde esse X vai depender do número de clientes que aparecerem por dia para ele fazer o corte de cabelo, certo? Esse é um número variável. Então, essa é a lei. Olha lá, qual que é? 72 mais 10x, essa daqui, ó. Vendo? Essa é a terceira opção. Daí, com base ainda nesse problema do cabeleireiro, qual foi a quantia arrecadada em um dia que foram atendidos 16 clientes? Então, vamos pensar. Em um dia foram atendidos 16 clientes. Desses 16 clientes, nós sabemos que 6 clientes são clientes fixos, tá? Então, a gente já sabe que são 6 clientes fixos. Quanto que foi arrecadado? É isso? Quanto que foi arrecadado? Então, 6 clientes são fixos, tá? Então, nesse dia, a gente já sabe que tem R$72 garantido, que é da nossa fórmula, tá? Então, cadê? Deixa eu colocar aqui. 16 clientes. Essa é a letra B, tá? Então, desses 16 clientes, 6 são fixos. Tem negócio assim. Vamos aqui para vocês. Fixos, pronto. Pode ficar sem escrever, senão a gente esquece. Então, esses clientes fixos, o cabeleireiro arrecada R$72, tá? Daí, o que acontece? Vamos pensar nessa fórmula aqui que a gente encontrou. Vamos usá-la para a gente saber a quantia arrecadada por ele. Então, olha lá, Q igual, essa daqui, 72 mais 10x. Então, 72 mais 10 vezes quanto? A gente não pode colocar os 16 clientes. Por quê? Porque 6 são fixos. Então, desses 16 clientes, 6 são fixos. Então, a quantia de clientes variáveis, número de clientes variáveis, tá? Que cada dia pode ser uma quantidade.
Então, esse número não pode ser 16. Ele vai ser quanto? Se são 16 atendidos e 6 são fixos, nos sobram 10. Então, a quantia vai ser o quê? 72 mais 10 vezes 10, que dá 100. A quantia arrecadada é de R$ 172, certo? Então, a gente tem que pensar nisso. Se a gente colocar 16 aqui, tá errado, tá? Porque a gente já tá contando aqui. E esses 6 clientes, eles pagam um pouco mais. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Que é a segunda opção. 172 opção. Depois, qual foi o número de clientes atendidos em um dia que foram arrecadados R$ 212? Então, agora a gente tem a quantidade arrecadada e nós vamos calcular quantos clientes foram atendidos. Também é simples. Se a gente pensar que foram arrecadados R$ 212, vou pagar aqui. 212 Vamos lá. É Q igual 72 mais 10. Então, R$212 é o nosso Q, é a quantia arrecadada, tá? Então, a gente vai substituir esses 212 aqui no lugar do Q. Então, vai ficar 212, essa é a letra C, né? 212 igual 72 mais 10x. Para saber o valor de x, que é o número de clientes que ele atendeu, que é o que ele quer saber, o número de clientes atendidos, quando ele conseguiu fechar o dia com R$212 em caixa. A gente precisa deixar esse x sozinho. Para deixar o x sozinho, tem que isolar ele, passando todo mundo para o outro lado da igualdade de cooperação inversa. Vou começar por esse 72, vou passar para lá, ele está somando, passa subtraindo, tá? Aí a gente faz 212 menos o 72, que dá 140, que é igual a 10x. E o 10 que está multiplicando vai passar dividindo. 140 dividido por 10. Corto aqui os zeros, que eu estou dividindo por 10. Fica 14 sobre 1, que é o próprio 14, né? Aí a gente encontrou x igual a 14. Aí alguns alunos falam assim, professora, mas não tem essa opção, né? Não tem 14 clientes. Daí a gente para pensar, né? 14 clientes o quê? O que a gente encontrou? A gente encontrou o valor de x. Quem que é esse x? X é o número de clientes variáveis, certo? Então, a gente sabe que nesse dia passaram por lá 14 clientes que não marcaram horário. Só que ele tem esses 72 aqui que são dos clientes fixos. Quantos clientes fixos? 6 clientes fixos. Então, aqui a gente vai poder utilizar x, porque x é variável. O número de clientes, eu vou usar como C, clientes, vai ser 14, que foram 14 clientes sem hora marcada, mais 6, que são os clientes fixos. Então, dá um total de 20 clientes que ele atendeu nesse dia. Ok. E, aqui na letra D, que é a última, qual é a expressão que indica o número C de clientes atendidos por dia em função de X? Então, ele quer saber o número de clientes, ó, aí já tá aqui, ó, praticamente, né, ó. Se a gente parar para pensar, o número C de clientes, olha, às vezes estava no meu subconsciente. Então, olha só, se a gente parar para pensar nisso daqui que a gente acabou de encontrar, é para a gente encontrar a nossa função, ó, que é o número de clientes atendidos em função de X. Então, qual é o número de clientes atendidos? O número de clientes atendidos, com certeza, vai ser 6. No mínimo 6. Mais o quê? Mais uma quantia variável, que aqui nesse caso foi 14, mas que a gente não sabe quanto vai ser. Então, vai ser o quê? X.
Então, o número de clientes atendidos vai ser 6 mais X, que são 6 clientes fixos, mais um número variável de clientes que chega lá e fala, oh, e aí, tem horário? Dá para cortar o meu cabelo? Certo? Então, essa foi a correção dos exercícios. Beijos, até mais!